Teólogos, estudiosos da palavra, pastores e até curiosos têm dito que esta pode ser a última geração antes da volta de Cristo. Segundo eles, todos os sinais já estariam diante dos nossos olhos. E nós, já estaríamos completamente preparados para a chegada de Jesus? Mas será mesmo? Algumas teorias dizem que sim, que estamos vivendo o clímax da história. Outras, porém, afirmam exatamente o contrário. Ainda não é o momento. E se for verdade? Estamos mesmo vivendo o fim? Ou tudo não passa de ansiedade religiosa? E no meio disso tudo, ainda há aqueles que confiam apenas no que o próprio Jesus disse. Quanto àquele dia e aquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Mateus 24:36. Mas, e se for verdade? E se estivermos vivendo agora o início do fim? Vamos entrar em algumas das principais teorias que sustentam essa ideia, e também naquelas que servem como um alerta contra falsas expectativas. Comecemos pelas profecias bíblicas, que, segundo muitos estudiosos, estariam se cumprindo exatamente em nossos dias. De acordo com essas interpretações, nós, ou nossos filhos, poderemos presenciar a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a culminância de toda a história da salvação. A ideia parece tentadora, mas a Bíblia também nos ensina a discernir os tempos com sabedoria. E aqui entra um detalhe importante mencionado na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa passagem precisa ser lida com atenção e profundidade, porque carrega uma chave espiritual para entendermos o tempo de Deus. Esse trecho não é totalmente literal, mas também não é uma simples metáfora. É quase como um código espiritual. Muitos teólogos interpretam essa passagem como um sinal da perfeição do agir divino, ou seja, o Senhor possui um tempo perfeito para todas as coisas. Nada acontece antes nem depois. Tudo se encaixa no plano perfeito de Deus. O tempo de Deus não é como o nosso. Aquilo que Ele realizou há 1000 anos continua tão vivo quanto aquilo que Ele fará amanhã. Nosso tempo é linear. O tempo dele é eterno. Toda essa construção temporal foi criada para nós, seres humanos, conseguirmos nos situar dentro da eternidade. Para Deus, passado, presente e futuro formam um só ponto. Agora, pense em algo curioso. Quando Jesus veio pela primeira vez, muitas pessoas, especialmente os líderes religiosos da época, se recusaram a acreditar que ele fosse o Messias. E o mais intrigante é que existiam mais de 300 profecias sobre sua vinda. Mesmo assim, muitos rejeitaram a verdade diante dos próprios olhos. Jesus chegou a chorar por Jerusalém, anunciando que a cidade seria destruída por causa da incredulidade daquele povo. Ele disse claramente que só retornaria quando aquela nação estivesse cercada e clamasse por sua volta, reconhecendo que haviam crucificado o próprio Salvador, enviado por Deus. Segundo algumas interpretações, depois que essas condições fossem cumpridas, Cristo retornaria, derrotaria os inimigos de Jerusalém e reinaria sobre a terra por 1000 anos. É daí que surge a primeira teoria de que esta geração pode ser a última. Uma parte dessa profecia já se cumpriu com a destruição de Jerusalém pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Há quem acredite que uma segunda parte também se concretizou com a reconstrução do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. Agora resta apenas a esta nação reconhecer Jesus como o Messias enviado por Deus. E esse poderia ser o estopim de tudo. Se Pedro, humano como nós, utilizou a expressão "um dia diante do Senhor é como 1000 anos", e 1000 anos como um dia, será que esses 1000 anos são realmente 1000?
Ou seria apenas uma representação simbólica? E se esse número for mais literal do que imaginamos? Se assim for, ainda dentro desse terceiro milênio, os judeus devem reconhecer Cristo como Messias enviado por Deus. Mas, e se for verdade? As principais teorias dos estudiosos da Bíblia revelam que essa é apenas uma de mais de 1.500 profecias relacionadas à segunda vinda de Jesus. Por outro lado, há um detalhe crucial. Cristo não revelou a data exata justamente para que estivéssemos sempre preparados, vivendo em estado de vigília. Mas ainda assim, segundo esses teóricos, Jesus teria indicado qual seria a geração que testemunharia sua volta gloriosa. Em Mateus 24:34, o próprio Jesus afirma: "Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça." Mas a qual geração ele se refere? O que precisa acontecer para que ele venha? A segunda teoria de que a nossa geração será a última antes da volta de Cristo está justamente fundamentada nessa passagem. E é aqui que o mistério começa a se aprofundar. Para esses estudiosos, a geração a qual Jesus se referia é a nossa. Isso porque estamos presenciando acontecimentos sem precedentes na história humana. Tecnologias avançadas, comunicação global instantânea e uma humanidade dividida em tantas opiniões quanto nunca antes. E aqui vale uma reflexão importante. Pensar sobre a volta de Cristo não é viver em medo, mas viver melhor. Afinal, quem espera pelo Senhor vive buscando se preparar para estar em comunhão com Ele. Os apóstolos João e Paulo, e até mesmo o próprio Jesus, já falavam dessa segunda vinda, não apenas como um evento futuro, mas como um chamado contínuo à conversão, à vigilância e ao preparo espiritual. Contudo, hoje, nossa análise não é sobre espiritualidade ou conversão, é sobre as interpretações dessas profecias que, para muitos estudiosos, apontam diretamente para a nossa geração como protagonista desse desfecho final. Voltando ao cerne da questão, a Bíblia descreve sinais que antecederiam o fim: guerras, fomes, terremotos, pestes e a ascensão de falsos profetas. Muitos desses sinais já analisamos por aqui, inclusive em outros vídeos do canal. Porém, há quem acredite que a quantidade de guerras e conflitos atuais, somada à escalada de desastres naturais, esteja atingindo um nível nunca antes registrados na história recente. Outro sinal forte de que essa geração possa ser aquela mencionada por Jesus em Mateus é o aumento da intolerância. Muitos se ofendem facilmente, especialmente quando cristãos tentam defender valores bíblicos. Na internet, isso se revela de forma brutal. Quem se posiciona com base na fé, muitas vezes acaba cancelado, atacado e silenciado. Ainda em Mateus 24, o próprio Cristo nos alertou: muitos se ofenderiam no fim dos tempos, traições se tornariam comuns e o ódio entre as pessoas aumentaria. E nesse mesmo capítulo, um aviso ainda mais sombrio: muitos falsos profetas se levantarão. E chegamos a um ponto delicado e crucial: os falsos profetas. Hoje, existem inúmeras igrejas, denominações e movimentos religiosos, cada uma reivindicando a posse da verdade absoluta. Qual delas realmente traz a mensagem de Deus? Qual delas, infelizmente, manipula pessoas apenas em busca de dinheiro e poder? E não para por aí. Ao redor do mundo surgem novas religiões, gurus, líderes espirituais carismáticos, e até mesmo o que estamos fazendo aqui agora faz parte desse cenário. Analisando, estudando e interpretando, são tantas vozes, tantas teorias, tantos caminhos, mas, no fim, quais dessas palavras ecoam a verdade?
Agora vamos apresentar uma passagem muito utilizada por aqueles que não acreditam que essa seja a última geração. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, está escrito: Depois, nós, os vivos, o que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente a eles sobre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este trecho é uma das bases mais citadas por estudiosos escatológicos, principalmente dentro de várias denominações protestantes, como evidência do arrebatamento, o momento em que os justos seriam levados antes da grande tribulação, ou seja, somente aqueles que estiverem verdadeiramente preparados para o encontro com Cristo. No entanto, segundo esses mesmos estudiosos, esse arrebatamento só acontecerá quando muitos estiverem espiritualmente prontos. E a verdade é que isso ainda parece muito distante de acontecer. Primeiro, por causa das guerras e ameaças constantes que se multiplicam pelo mundo. Um planeta em guerra não é um planeta preparado. Segundo, pelo desinteresse crescente de muitas pessoas pelos caminhos e desígnios de Deus. Basta observar que, mesmo em países onde a maioria da população se declara cristã, grande parte vive como se a segunda vinda fosse uma lenda distante, algo quase mitológico. Assim sendo, para essa corrente de interpretação, essa geração não será a última. Ainda há um longo caminho até que a humanidade esteja minimamente preparada para um evento de tamanha magnitude. Essa visão defende que ainda falta muito para que o cenário espiritual do mundo se encaixe naquilo que foi profetizado. Mas há um contraponto poderoso. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, encontramos uma descrição assustadoramente atual. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afaste-se. Toda essa epístola é um alerta direto sobre os tempos difíceis que antecederiam o fim. Ela descreve um mundo repleto de falsidade e uma humanidade apaixonada por si mesma, que rejeita as verdades eternas por prazeres momentâneos. Isso se encaixa assustadoramente bem com os tempos que vivemos. E se formos sinceros, já estamos vendo isso acontecer. Muitas pessoas se afastam da fé, seja por decepção com líderes religiosos, por escândalos ou simplesmente por causa do crescimento de ideologias que rejeitam a espiritualidade. A fé vai sendo substituída pelo cinismo e pelo orgulho. Segundo essa profecia, até mesmo os escolhidos poderão por um tempo se desviar do caminho da verdade. Eles passarão pela grande tribulação para que sua fé seja refinada como ouro no fogo. E tudo isso, como alertou o apóstolo Paulo, acontecerá porque muitos terão dado ouvidos à mentira, acreditando nela como se fosse verdade. Aparentemente, existem mais argumentos a favor dessa geração ser a última do que o contrário. As profecias parecem se alinhar. Os sinais parecem se cumprir. Mas afinal, será que tudo isso está mesmo acontecendo diante dos nossos olhos? Ou será que estamos apenas enxergando o que queremos ver? A pergunta que fica é: e se for verdade?